Sejam bem-vindos ao canal Resgatando a História. Bem, lembrando que o objetivo do canal é sempre abordar, analisar, contextualizar, problematizar fontes bibliográficas de uma forma acadêmica e científica. Deixem o seu like. Por quê? Porque assim o canal ele cresce, ele ganha visibilidade. Você também é notificado quando um novo vídeo sai, ou seja, você não perde nada. Lembre-se que conhecimento é poder. O conhecimento ele nos liberta da ignorância. Saia você na frente. Apresentação das fontes bibliográficas. Bem, trago a vocês aqui os dois livros a qual nós iremos nos debruçar em estudo. Esse primeiro livro é de Antônio Carlos. Ele fala sobre, como tema principal, a pré-história. O segundo livro é de Chris Gusden. Ele também fala sobre a pré-história, uma breve introdução. Esses são os livros a qual eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Nossa segunda aula tem como tema principal a pré-história, um tema muito corriqueiro em provas. Pré-história, convido vocês a fazer comigo uma viagem a esse recorte temporal e eu trago como introdução. É um conceito discutível entre historiadores do século XIX de que eles dividiram a longa aventura dos seres humanos sobre a Terra em dois períodos. Quais são esses períodos? A pré-história e a história. Segundo eles, a pré-história aparece ou começa com os seres humanos há cerca de 2 milhões de anos atrás e teria seu fim com a invenção da escrita que ocorre mais ou menos lá por volta de 4000 a.C. Bem, eu montei aqui um mapinha para que a gente possa entender a linha do tempo, o homem na linha do tempo. Já a história se estende do aparecimento da escrita aos dias atuais. Nessa visão tradicional, a história é dividida em 4 idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Bem, como vocês podem observar aqui, eu fiz aqui um esquema montando desde a pré-história até a Idade Contemporânea. Nós iremos desbravar cada um desses tópicos aqui. Vamos iniciar pela pré-história. A pré-história vai do surgimento do gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos atrás até a invenção da escrita, que ocorreu por volta de 4000 a.C. Então, o que podemos subtrair dessa parte aqui? É que a pré-história ela surge há 2 milhões de anos e ela tem como seu clímax maior o aparecimento da escrita 4000 a.C. A Idade Antiga ela começa com o aparecimento da escrita 4000 a.C. e vai até a queda do Império Romano no Ocidente em 1476. Ou seja, eu estou fazendo apenas um recorte, bem breve, para que vocês possam situar, para que a gente possa dar continuidade. Isso aqui é apenas uma introdução. Então nós entendemos que a Idade Média ela começa da descoberta da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente. A Idade Média ela começa com a queda do Império Romano, e vai até a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que ela foi conquistada por quem? Ela foi conquistada pelos turcos otomanos em 1453 já depois de Cristo. Então nós percebemos que nesse recorte temporal da Idade Média, a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente e com a tomada da cidade de Constantinopla em 1453 depois de Cristo. A Idade Moderna ela vai começar no fim da tomada da cidade de Constantinopla, atual Istambul hoje no nosso mapa mundi, e dá início à Revolução Francesa em 1789. Nós percebemos aqui que essa foi a transição da Idade Média, Trazendo agora para os nossos dias atuais, a Idade Contemporânea vai de 1789, que foi a Revolução Francesa, foi o marco na história, até os dias atuais. Isso aqui é apenas uma pequena introdução, não é um estudo, para que a gente possa dar início ao nosso estudo da pré-história, correto? Vamos lá. É importante. Seria impossível compreendermos a pré-história hoje se não fosse o auxílio das outras ciências, ou seja, a interdisciplinaridade entre arqueologia, paleontologia, antropologia, geografia, sociologia e a filosofia.
que eu estou tentando dizer aqui? É que para nós compreendermos esse tema aqui, ó, pré-história, não tem como entender se eu não tiver a parte geográfica, sociológica, filosófica, antropológica, arqueológica, paleontológica, porque essas disciplinas, essas ciências, elas nos ajudam a contextualizar, elas nos ajudam a problematizar, achar o fio condutor da história para que a gente possa desenvolver o que está sendo proposto aqui, que é o estudo da pré-história. Dando prosseguimento, nós vamos agora aqui para as espécies dos hominídeos do gênero Homo, né? Eu trago a vocês aqui os mais conhecidos, que geralmente também caem em provas, certo? Eu trago aqui para vocês o Homo habilis. Ele viveu há cerca de 2,2 milhões de anos atrás. É considerado o primeiro representante do gênero Homo. Eles sabiam fazer o que? Utensílios de pedra com as quais caçavam pequenos animais, o que lhes permitiam incluir carne em sua dieta. Daí o nome em que significa em latim Homo hábil, que quer dizer o que? Habilidoso, engenhoso. Ele não tinha muita perícia para fazer as coisas, por isso que ele era conhecido como muito habilidoso e muito engenhoso. Interessante essa parte aqui. Pulando para essa segunda parte aqui sobre o Homo erectus, ele viveu há cerca de 1,5 milhões de anos atrás. É descendente direto do Homo habilis, o qual nós acabamos de abordar. Ele aperfeiçoou também instrumentos de pedra com os quais caçavam animais grandes, né? Eles foram os primeiros a aprender a se utilizar do fogo. Olha o surgimento do fogo aí, galerinha. Aparece aqui com Homo erectus, conseguindo com isso adaptar-se às regiões mais frias da Europa e da Ásia. Olha só o desenvolvimento acontecendo aqui, ó. Homo sapiens é a terceira da categoria. Viveu cerca de 200 mil anos atrás. Seus fósseis foram encontrados na região da Neander, na Alemanha. Muitos dos registros do homem de Neandertal foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas, inclusive faz alusão até os filósofos da Grécia, né, de Platão, Aristóteles, inclusive tem uma literatura falando sobre o homem das cavernas. Acredita-se que ele tenha evoluído ao mesmo tempo que o homem moderno. Essa parte é bem interessante. O homem neandertal, ele praticava a coleta e a caça em grupos de 20 e 30 pessoas. Eles já começavam a andar em bandos aqui, ó. Faziam sepulturas para seus mortos e cobriam com pedras e terra. Por isso acredita-se que ter sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Dá uma pausa aqui, dá uma comentada, porque merece um comentário. O Homo sapiens, ele aprende a andar em coletivo, né, entre 20 e 30 pessoas. Eles começam a fazer aqui sepulturas para enterrar seus mortos. Eles chegavam a cobrir com pedras e terra, e acredita-se também em muitos estudiosos, né, historiadores, eles fazem pesquisas a fundo, e eles acreditam que essa espécie do Homo sapiens, eles começam a fazer cerimônias religiosas, e aqui começa essa introdução da religião, segundo alguns estudiosos. Partindo aqui para o Homo sapiens, ele viveu há cerca de 100 mil anos atrás. É a espécie que fazemos parte. É essa espécie aqui, ó, Homo sapiens. Originou-se na África há cerca de 100 mil anos e depois se espalhou por todos os continentes, onde conseguiu se adaptar a qualquer ambiente. Então eu trouxe a vocês aqui de forma rápida e prática as espécies de hominídeos do gênero Homo. Então vocês aqui já têm uma noção, uma conotação de como é que funciona, período, recorte temporal e tudo mais. Dando continuidade ao nosso estudo, agora iremos partir para a Idade Paleolítica, ou seja, o surgimento do homem há 10.000 a.C. Trago a vocês aqui algumas características que também caem em prova, é rotina isso aqui, né, e é também muito cobrado. Por exemplo, uma das características aqui é a idade da pedra lascada. É muito recorrente, né, nós temos que entender por que existe esse termo aqui. Voltando aqui um pouquinho, nós temos que lembrar que o Homo habilis, ele era uma pessoa muito habilidosa e engenhosa. Como ele estava em desenvolvimento e é o primeiro da cadeia, ele não é uma pessoa muito desenvolvida, então ele não tem muita perícia para fazer as armas, os utensílios que ele se utilizava. Por isso que se usa o termo pedra lascada. Outra característica importante
é que eram povos nômades da economia coletora. Eles caçavam, pescavam e coletavam frutas apenas para sua sobrevivência. Se utilizavam também de ferramentas de ossos, pedras e madeira, uma coisa bem rústica, uma coisa bem para iniciante mesmo. E isso são características da idade paleolítica, correto? A divisão do trabalho entre homens e mulheres. Geralmente a caça e a pesca ficava a responsabilidade para os homens, né? Coleta de frutas ficava mais ou menos para as mulheres. Passa a dominar técnicas do domínio do fogo. Voltando aqui um pouco no nosso mapa, ele já vai fazer essa transição aqui do Homo habilis para o Homo erectus. Você percebe que essa transição de tempo de 2,2 milhões de anos para 1,5 milhões de anos é o período que começa a evoluir, né, aqui nessa cadeia. Bem, outra característica importante da idade paleolítica são pinturas rupestres, né? Serviam como fonte de comunicação. Outros estudiosos entendem que serviu também como fonte artística, porque existe uma discussão entre os historiadores, entre os pesquisadores, que uns acreditam que era apenas como fonte de comunicação, como registro. Outros acreditam que era para fonte artística mesmo. Enfim, são estudos que eles se debruçam, a qual eu trago a vocês aqui, né? Duas opiniões diferentes. A idade neolítica, ou idade neolítico, vai de 10.000 a 5.000 a.C. As características importantes que também são cobradas em provas. Primeira característica: ferramentas mais desenvolvidas, ou seja, armas e utensílios mais desenvolvidos, mais trabalhados, mais lapidados. Outro ponto interessante: a domesticação de animais, ou seja, começa a aparecer aí a pecuária, traz desenvolvimento. Eles começam a dominar os animais, começam a domesticar os animais, e os animais começam a ajudar no que vai dar surgimento também à agricultura, ou seja, olha só aí, ó. Olha a voltinha dupla aí, a pecuária com a agricultura fazendo par. Então foi uma revolução da economia produtora, ou seja, eles começam a produzir mais do que eles consomem e começam a fazer trocas entre povos, entre civilizações, né? Com isso tudo acontecendo aqui nesse contexto, eles vão se tornar o que? Sedentários. O sedentarismo ele começa a aparecer. Primeiro porque eles têm armas, têm utensílios e são mais desenvolvidos. Eles conseguem domesticar animais, eles conseguem trazer a pecuária com isso e ainda conseguem desenvolver a agricultura de forma sustentável, ou seja, uma revolução da economia produtora da época. E nós estamos falando de idade neolítica. Então percebam que o sedentarismo, eles não precisam mais fugir. Eles já têm domínio do fogo, têm domínio de armas, de utensílios. Então eles agora podem se defender do frio da noite e de animais que podem oferecer algum risco a eles. Então o fogo ele espanta, né? Ele afasta esse tipo de ameaça, digamos assim. Dando continuidade, uma outra característica importante que eu quero trazer a vocês é a interferência na natureza. Passa a ser gradativa, de acordo com o tamanho da comunidade. Ou seja, é na idade neolítica que a interferência na natureza ela começa a ser modificada, né? O homem ele vai se desenvolvendo. Como ele vai se desenvolvendo, também começa a se organizar em futuras cidades, ou seja, os povoados eles vão aumentando de tal maneira que cada um vai tentando formar o seu clã, né? A sua cidade, se transformando em cidades. Cada ser humano ele busca também uma especialização. Lembrando que nessa época aqui, era a época em que, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para nós contextualizarmos mais um pouco. Essa aqui é a época que vai dar a transição do Homo erectus para o Homo sapiens. Então, eles começam a se desenvolver cada vez mais. Então, eles vão buscar cada um uma especialização. Uns vão se tornar especialistas em armas, fabricação de armas, outros vão se tornar especialistas ou se especializar em utensílios, outros irão se especializar em pecuária, outros irão se especializar em agricultura, ou seja, todos irão se especializar em alguma coisa, ninguém fica para trás nessa época aí. Idade dos metais vai de 5.000 a.C. Outro ponto aqui muito importante que geralmente cai em prova. As características importantes eu trago a vocês aqui. O homem passou a produzir cobre, estanho e bronze. Isso aqui foi um divisor de águas, a idade dos metais. As ferramentas elas ganham mais precisão com os metais, ou seja, foi lapidado de uma forma mais consistente. Todas essas ferramentas, inclusive
materiais de guerra, como espada, escudo, etc. O Estado começa a melhorar e ficam cada vez mais organizados. É claro que com o desenvolvimento da sociedade tem que haver organização. E eles cobravam muito isso do povo que eles eram inseridos aí. O ferro surge a partir de 1500 a.C., vai surgir na Ásia. Essa descoberta do ferro em 1500 na Ásia vai conferir vantagem nas disputas territoriais. Então os conflitos aqui são iminentes. Quem tem o domínio do ferro vai sair na frente na questão de disputa por territórios. E para finalizar essa parte aqui, é claro que o ponto importante e interessante para que a gente possa adentrar numa próxima aula é o surgimento da escrita, né, que acontece aí 4000 a.C., né? Então, essa foi a nossa aula, uma aula rápida, prática, dinâmica, para que não fique enfadonha, cansativo. Eu trouxe a vocês as partes mais importantes que eu acredito que é relevante o aluno ou o ser humano ter como conhecimento. Peço que deixe seu comentário na descrição do vídeo de alguma coisa que você não tenha compreendido, que assim que eu puder, irei lhes responder com todo o carinho. Inscrevam-se no canal e recebam todas as notificações de vídeos novos no canal, resgatando a história. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.